Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um feliz domingo para você, meu irmão. Um feliz domingo para você, minha irmã, filho e filha do Pai das misericórdias. É com alegria que nós iniciamos o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, e tenho a satisfação de estar com você nesse programa. Satisfação de poder com você meditar a palavra de Deus e suplicar a bênção do Pai das Misericórdias. Hoje é dia 12 de setembro de 2021. É o 24º domingo do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho deste domingo. É o Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Do versículo 27 ao versículo 35. Marcos 8, de 27 a 35. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então, chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Jesus foi enviado por Deus, nosso Pai, como Salvador da humanidade. Nós cremos, Ele é o Messias, o ungido de Deus. E porque Ele é o Messias, Ele nos veio para comunicar a salvação de Deus. Nos foi dado por Deus como Salvador. E no processo da realização da sua missão como Messias, como Salvador, Jesus foi pouco a pouco revelando aos seus discípulos que Ele era o Messias, o Filho do Homem, o Filho de Deus encarnado. Seus discípulos, seus apóstolos, pouco a pouco foram reconhecendo isso em Jesus. Até porque o povo de Israel já esperava a manifestação do Messias. Que um dia o Messias haveria de se manifestar. E de fato, pouco a pouco, os discípulos reconheceram na pessoa de Jesus a manifestação do Messias, o Cristo, o Filho de Deus Salvador. Por isso que um dia Jesus perguntou aos seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a frente, respondeu: tu és o Messias.
seja, Pedro professa a sua fé em Jesus como Messias Salvador. Mas depois Jesus deixa claro que ele deveria realizar plenamente a sua missão como Salvador da humanidade por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Por isso que na continuidade do Evangelho, Jesus começou a ensinar, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, que o Filho do Homem devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Aí o mesmo Pedro, que disse antes que Jesus era o Messias e que, portanto, proclamou a sua fé em Jesus como Messias Salvador, o mesmo Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Ou seja, Pedro vacilou na sua fé, não querendo que Jesus realizasse a sua missão como Messias Salvador por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Nós fomos salvos, irmãos e irmãs, por meio da Páscoa de Jesus. E é isso que a igreja celebra todos os domingos. No mistério do sacramento do altar, no mistério do sacramento da Eucaristia, na Santa Missa, a igreja celebra a Páscoa de Cristo, morto e ressuscitado, e, portanto, a partir desta celebração, se atualiza na humanidade, se atualiza na nossa vida a graça redentora de Jesus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos recebido a graça da salvação, a esperança da vida eterna. Salvação que começa desde já na nossa vida, por meio de uma vida nova, de uma vida agraciada por Deus, abençoada por Deus, para que no nosso dia a dia possamos ter uma vida comprometida com o testemunho da fé, a vivência do mandamento do amor. Tudo isso só é possível porque nós fomos redimidos por Jesus, por meio de sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. É por isso que Jesus repreende Pedro, que vacilou na fé e não queria que Jesus morresse na cruz. Não queria. Porque depois, Jesus deixa bem claro, se nós queremos de fato proclamá-lo como nosso Senhor e Salvador, nós precisamos segui-lo, renunciando a nós mesmos, participando do mistério de sua cruz, do mistério de sua doação, do mistério de sua oferta no amor. Segui-lo, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de Jesus e do Evangelho, vai salvá-la. É essa graça que nós pedimos a nosso Senhor, testemunhando Jesus como Messias Salvador, professando a nossa fé em Jesus como Cristo, ungido de Deus, que nós participemos do mistério pascal do Senhor, por uma vida comprometida com o testemunho do Evangelho. E assim, um dia seremos plenamente felizes na glória de Deus. É com essa intenção que nós rezamos a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.